Aumento da Selic, o pior outubro da história, foi matéria do Valor Econômico. Com juros em alta, fundo imobiliário tem o pior de todos os outubros dos outubros. O que está acontecendo com os fundos imobiliários? Aqui eu vou te falar se é melhor hora, se não é melhor hora. Já que vai cair, então vende agora, compra depois mais barato. O que você tem que fazer? Fica até o final do vídeo que tem muita informação. Já se inscreve aqui no canal. Ative o sininho para ser notificado de todas as nossas análises, dos nossos vídeos aqui. E vocês observaram que no meio da semana tivemos aí para 11,25 a Selic meta. Não, seu rendimento 100% CDI não vai render 11,25. A Selic vai alterar, né, para o próximo ano, então é a meta. E também tem a Selic Over, que na verdade é ela que você tem que ter como referência para o cálculo do CDI diário. Então, já aprendendo aqui que CDI, mesmo que seja 100% CDI, seu rendimento não vai render os 11,25 aí do Copom. Sinto lhe dizer, mas essa é a nua e crua realidade, porque para o próximo ano a Selic pode subir, pode cair, então é sempre uma taxa diária. E o gráfico que nós observamos aqui é do DI futuro, então é a expectativa do mercado. Olha aí, ó, o DI futuro apertando 13% e confirmando, então pode azedar um pouco mais. Essa é a expectativa do mercado de que a taxa Selic aí continue nessa ascensão. E claro, a gente está observando os fundos caindo, as facas estão caindo, tem fundo chegando aí em mínimas históricas. E qual que é essa correlação da Selic versus os fundos imobiliários? Bom, você sabe, você acompanha esse canal já há bastante tempo, que não é porque a Selic subiu 0 alguma coisa, 0,25, 0,50, cada canetada vai ter uma alteração aí imediata dos fundos imobiliários. Você já aprendeu aqui que a maior correlação é com as NTNBs de longo prazo, com vencimento aí de 10 anos que a gente acaba colocando, e essas taxas estão explodindo. Ou seja, quando essa curva longa ela abre, ela sobe, né, essa taxa sobe, os fundos imobiliários tendem a cair. E acima de 6,5% é uma taxa aí bem atrativa para quem faz os investimentos em renda fixa. E o que acontece? Vende os investimentos ali em renda variável e acontece essa queda generalizada, pessoas deixando muito dinheiro na mesa, saindo no prejuízo. Essa taxa alta por muito tempo, ela não é só ruim para os FIIs, renda variável como um todo. A gente observa aí essa queda do IFIX em outubro de 3%, mas no ano vem caindo quase 4%. E tem vários FIIs sim batendo a mínima histórica de 52 semanas ou até mesmo de 5 anos. E nós fazemos a pergunta se essa queda não é exagerada. Seria a melhor oportunidade mesmo dos últimos 52 ou 5 anos? Nesse vídeo eu vou esclarecer tudo, então já curte aqui o vídeo. E voltando, claro, quando a gente fala de barato e de caro, a gente tem que comparar banana com banana. E aqui os fundos a gente tem que comparar o IFIX com ele mesmo, ou os fundos de tijolo com eles mesmos. A gente fala aqui de PVP histórico e PVP histórico do IFIX também. Essa análise você só encontra aqui. Eu fiz uma análise completa de PVP de valuation, que a gente chama valuation relativo. Tá lá no último vídeo, acessa lá que eu fiz para o IFIX. E quando a gente fala de NTNB, nesses patamares tão altos, a gente se pergunta se o IFIX tem mais fôlego para afundar aí abaixo dos 3.000 pontos. Quando a gente observa ali em março de 2023, a gente tinha uma taxa, né, dessas NTNBs até um pouco mais baixa do que está agora, e o IFIX estava ali bem abaixo do que está agora, inclusive abaixo dos 3.000 pontos. E com essa NTNB a 6,70, 6,50, sim, temos ainda mais fôlego para submergir mais o IFIX e ter mais quedas. Mas lembrando que essa correlação ela não é totalmente exata. Os fundos imobiliários eles já foram bem resilientes nos últimos anos, principalmente em 2024, que demorou aí para começar a ter uma queda mais efetiva. E essa curva de juros já vem subindo há bastante tempo. Então o IFIX até demonstrou bastante resiliência, mas dinheiro não vê desaforo. Então o pessoal está realmente realizando prejuízo na renda variável, realocando seus rendimentos na renda fixa. E nesse contexto, explicando qual que sofre mais, os fundos de papel ou os fundos de tijolo, a gente observa assim uma queda
mais acentuada nos fundos de tijolo. E eu vou te explicar o porquê. Os fundos de papel, eles te devolvem a inflação mensalmente. O que é devolver a inflação? Um fundo de papel, ele tem títulos, vamos por aqui, a IPCA mais um prêmio, IPCA mais X%. Isso é devolvido mensalmente para você e cabe você reinvestir essa parte, porque os fundos de papel têm o seu valor patrimonial tendendo a manter ali o valor meio que fixo, né? Sofrendo somente a marcação na curva. Então, o VP do fundo de papel deveria manter ali mais próximo dos R$100 sem ter valorização, porque esse IPCA e esse prêmio ele é devolvido para você todos os meses. Nos fundos de tijolos isso não acontece. O que você recebe ali é basicamente o aluguel, né, líquido das taxas do fundo, etc. E o reajuste, né, pela inflação desses contratos, ele vai depender ali das condições mercadológicas da região ou até mesmo do imóvel. Então, no longo prazo, sim, os fundos de tijolos devem te devolver a inflação, mas fundos que têm localizações que são boas, né, ou até mesmo excepcionais, vão ter uma valorização patrimonial mais exponencial, porque o fluxo de caixa desses fundos que balizam ali aquele valor patrimonial é baseado no fluxo de caixa, baseado nos aluguéis projetados, trazido a valor presente, e aí é uma taxa de desconto, faz esse valor patrimonial do fundo ser avaliado num valor X. Esse VP, ele tem uma certa subjetividade, claro, mas lembrando que há uma consultoria especializada, né, por trás daquilo, só que nessa consultoria eles não consideram possíveis vendas desses imóveis acima, por exemplo, do valor patrimonial. Então aquilo seria o valor justo a ser negociado naquele momento de mercado, só que você pode ter essa negociação acima ou abaixo desse valor patrimonial. Então não é uma etiqueta de preço, né, o VP. Então a gente observou várias vendas acima, a gente já observou vendas abaixo do VP de alguns ativos, então isso pode acontecer, não é uma regra. Então não utilize como primeiro indicador o valor patrimonial para fundos de tijolo. Aliás, você não deve utilizar somente um indicador para tomar decisão nenhuma, e sim um conjunto de fatores. Então, vou compartilhar aqui na tela uma novidade bem interessante de observar então como que está esse valuation relativo dos fundos. Então, o que você está vendo aqui? O PVP por segmento, que foi justamente o tema aí do vídeo anterior, se estamos ou não na mínima histórica, aquela questão de seria a melhor oportunidade ou não. Nós vimos que estamos próximo da mínima histórica, mas não, ainda teríamos alguma gordura para chegar nessa mínima histórica em comparação a hoje. A gente vê os fundos de papel ali no 0,93, mínima histórica de 0,90, e aí o que eu não mostrei para vocês no vídeo, né, passado foi justamente esse gráfico aqui que fala sobre os fundos de tijolo e aí o valuation relativo deles. E o que a gente observa aqui? Também não estamos nas mínimas históricas dos fundos de tijolos, mas, por exemplo, lajes corporativas, estamos com PVP médio aí de 0,67 e a mínima histórica foi o 0,65. Então, fundos de laje, por exemplo, estão aí próximo da mínima histórica e excelentes oportunidades de compra, você olhando a janela dos últimos 5 anos ali desde 2019. Já os fundos de shoppings estão marcados ali no PVP médio de 0,82, então que dá aí 18% de desconto, que é um valor bastante atrativo também, mas quando a gente olha a mínima histórica está ali nos 20% de desconto, que é no 0,80. Então, o que estaria mais próximo das mínimas históricas é justamente os fundos de laje corporativa e os fundos de shopping center. Já varejo está bem longe ainda da mínima histórica. Chegou ali em 2023, né, 22 para 23, em 0,83 e agora está apenas com 7% de desconto. Claro, tivemos alguns fundos que viraram fundos de varejo, eram fundos logísticos, então essa média aí aumentou porque teve uma mudança ali na amostra. E quando a gente fala de fundo de galpões logísticos, estamos aí no 0,89 com 11% de desconto, frente aí o 0,86 da mínima histórica para os galpões logísticos. Então, você me pergunta, né, Danilo, o que você está comprando hoje? Olha,
Sinceramente, eu acredito que abriu uma baita oportunidade sim, principalmente em fundos de shoppings e lajes aí que estão realmente mais próximos das mínimas históricas. E na parte do fundo de papel, temos uma oportunidade clara para os fundos que estão indexados ao IPCA+. A gente olha aí os fundos indexados ao CDI, negociando próximo do VP, pagando próximo sim dos 1%, porque a gente está com desconto neles também, ou os fundos que estão no patrimonial indexados ao CDI, eles têm uma taxa de CDI+, então eles conseguem integrar um valor próximo de 1% ao mês, mas quando a gente olha os fundos de papel atrelados ao IPCA estão em muito mais vantagens, porque eles estão com descontos aí de 10, 7%, com a mesma taxa, né, de yield, pagamento mensal, próximo de 1%, só que eles estão descontados, e quando a gente olha aí a taxa média, o TIR, é até IPCA mais 10, IPCA mais 11. Então, hoje, vale muito mais a pena você investir nesses títulos de fundos de CRI atrelados ao IPCA. Visto que as oportunidades sim estão na mesa e se você quer aprender a investir sozinho, tomar suas próprias decisões, nós reabrimos o curso Renda Imobiliária do Zero ao Profissional em FIIs com o maior desconto da história. R$400 de desconto para não assinantes e R$500 de descontos para os assinantes. Então, aproveite, tem eu, o Arthur, a Alana, o professor Ribeiro, todas as nossas expertises, o Mira também dando aula aí no curso e todo esse timaço, tudo isso num precinho muito camarada para você aprender a fazer as próprias escolhas num curso com muitas e muitas horas. Tem também ali o chat para você tirar as suas dúvidas e eu mesmo respondo elas. Então, corre lá e tá esgotando aí, né, o tempo para você adquirir, vai ser só até o dia 17 desse mês, então não vai até o fim ali esse desconto. Então aproveite agora e faça parte aí dos milhares de alunos que já fizeram esse curso e são totalmente satisfeitos. E voltando aqui para a questão do nosso vídeo, as oportunidades sim estão na mesa. Eu sei que o dinheiro também é finito e vocês ficam aí meio receosos de eu vou esperar cair mais para comprar. Você não sabe quando isso vai retomar ou se já estamos nas mínimas. O rally de fim de ano parece que não vai acontecer. Pode ser que a gente fique com o IFIX de lado, né? Já teve uma subidinha aí durante o fim dessa semana passada. Então, divida os seus aportes. Tem duas situações, aquele que tá com muito caixa, aquele que tá com pouco caixa, aquele que tá com muito caixa. Eu não realocaria tudo agora, também dividiria os aportes para os próximos meses. Tá com pouco caixa, reinveste os seus dividendos, né, naqueles ativos que estão ali mais descontados, que você vê mais potencial. Conte com a nossa ajuda, com as nossas carteiras recomendadas aí para auxiliar você nos investimentos, para já escolher os melhores ativos. E até o próximo FIIs e Finanças. Um grande abraço e tchau, tchau.